Show de bola. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, para quem vai nos ouvir. Paulo aqui. E eu queria chamar aí nossos dois convidados da noite, o Leandro e o Vinícius. Aí eu queria que vocês se apresentassem, Leandro, como está na parte de cima primeiro, depois Vinícius, faça um pouquinho da sua... seu currículo aí. E obrigado por estarem aqui. Eu que agradeço, cara. Agradeço demais. Então, assim, já fui professor desde 2004, 2005. Comecei minha vida acadêmica. Sou engenheiro de computação, sou técnico em computação, engenheiro de computação, sou também especialista em 4 áreas: logística, ciência de dados, IoT e data mining. E para não parar por aí, também sou mestre em engenharia biomédica. Tô meio gripadão aí, Paulo. Então, assim, eu sou mestre em engenharia biomédica focado na área de produtos, né? E atualmente tenho trabalhado numa empresa para Manaus, morando aqui no Paraná, mas sou natural de Volta Redonda, onde conheci o Paulo. E trabalho hoje com engenharia de dados numa empresa para Manaus, como eu estava falando, lá no INDT, junto com o Vini. É um prazerzaço estar aí com vocês. Acho que eu não vou me estender muito não, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã do que eu fiz, mas é muito bom rever os amigos aí. E, porra, a gente estava aqui no backstage, vamos dizer assim, falando um pouquinho. Desde 2005 conheço o Paulo, quando a gente trabalhou junto na Microcamp em Volta Redonda. Muito bom mesmo. O Paulo estava saindo, eu estava chegando, e depois a gente voltou a trabalhar junto novamente. Eu lembro até hoje disso, da nossa primeira reunião contigo, que você pegou um potinho lindo de vidro, quebrou e mandou a gente criar um de barro. Eu lembro disso, foi uma dinâmica. Ai. Foi muito eu tinha esquecido dessa dinâmica. Cara, um potinho lindo, Vini, você não tinha noção, cara. Um potinho de vidro, todo requintado. Daí ele simplesmente pegou e plec, jogou no chão. Todo mundo ficou olhando pra ele, tipo assim, o que aconteceu? Ele falou, não, agora vocês vão pegar aqui. Você vai pegar aqui agora, vocês vão pegar. Era uma equipe grande, relativamente grande, que era professor de informática e de inglês. E daí a gente pegou ali e ele deu um pedaço de argila para cada equipe e falou assim, agora eu quero que vocês, baseado na ideia do pote, construam um novo. Putz, cara, foi massa. Ali foi a volta, foi o quê? 2007 isso? 2006. 2006. Foi bom você ter lembrado disso aí, que eu tinha esquecido dessa dinâmica, rapaz. Eu vou anotar no meu livrinho de dinâmicas. Porra, essa daí foi massa, cara. Você vê, ó, já tem alguns anos e eu lembro disso como se fosse agora à tarde, né? Mas é isso aí, cara. Show de bola. E você, Vinícius? Pelo visto, para você marcou a dinâmica, para ele foi só mais um dia. Não, pô. É porque às vezes saem umas coisas... O que acontece? Eu trabalhei muito tempo com um grupo de jovens. Então, de vez em quando, saem umas coisas malucas da cabeça. E a gente eu tenho defeito. Eu faço, depois eu não lembro o que eu fiz. É no improviso, né, cara? Aí assim, quando ele falou, eu lembrei dessa. Eu tive a ideia passando na frente de uma loja de 99. Aquele vaso bonito foi na loja de 99, tá? Não se ilude que gastei dinheiro não. Na mesma loja de 99 tinha argila. Aí eu parei e falei, olha, o vaso de vidro bonito. Olha, argila. Aí, puf, deu estalo. Mas, cara, que bom que funcionou, né? Não, funcionou. Com certeza. Muito maneiro. Boa viagem, cara. Mas vai lá, Vinícius, senão a gente vai ficar falando. Vai ficar fazendo revival aqui a noite inteira. Bom, eu sou o Vini, né? Sou catarinense, hoje sou residente de Curitiba, que já faz uns 7 anos, adoro aqui. Eu sou formado em pilotagem profissional de aeronaves, o que provavelmente é conversa para outro dia, mas eu sempre gostei muito de programação, enfim, e sempre fazia por hobby e eventualmente, depois da faculdade de pilotagem, comecei a pegar freelance de programação de jogos, especificamente. Aí entrei na área, eventualmente
comecei a fazer faculdade de ciência da computação, que hoje eu estou no penúltimo período, sou apaixonado demais pelo que eu estudo, pelo que eu faço. Consegui, eventualmente, meu primeiro emprego na área, depois de começar fazendo freelance de programação de jogos, eu entrei numa área de programação de jogos para setor educacional, numa universidade, na Uninter. Trabalhei lá por um pouquinho mais de um ano, isso enquanto ainda fazia ciência da computação na Positivo, onde eu inclusive fui aluno do Leandro, que está aqui na chamada também, um felicíssimo aluno, Leandro /Vasco, e fui um felicíssimo aluno dele, e até inclusive ele foi uma das primeiras pessoas para que eu contei quando eu peguei meu primeiro emprego, que eu lembro que na mesma noite eu tive aula com ele, contei empolgadão que eu consegui um emprego finalmente. E por felicidade do destino, eventualmente saí daquele emprego, entrei em outro e hoje sou colega do Leandro no Instituto de Desenvolvimento de Tecnologia, onde hoje eu tenho a felicidade de trabalhar tanto quanto com gamificação e hoje também estou começando a trabalhar com inteligência artificial, que são duas das minhas grandes paixões, então está sendo um prazer que o que antes eu só estudava, agora estou podendo trabalhar com IA também. E é incrível, é fascinante. E agora tô com a sorte de estar aqui com vocês conversando hoje. Sorte tenho eu, porque o papo vai ser bom. A ideia da gente conversar é falar um pouco exatamente dessas duas matérias, né? IA e gamificação. Eu estava até comentando com uma pessoa hoje de manhã que mercado de trabalho é um negócio muito complexo, né? Toda vez alguém inventa alguma coisa nova. Currículo colorido, currículo com borda, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Então o mercado de trabalho sempre vive em ebulição, né? Mas tem as modinhas que vai e vem, graças a Deus o currículo colorido foi uma modinha que foi e que vem, e que foi e não volta mais. Só um parênteses. Recebi um currículo verde-limão, daquele neon, sabe? Pois para essa pessoa o tempo não passou. Mas aí a gente tem IA e gamificação, que são duas coisas que surgiram, estão em ebulição e não vão passar. Porque são matérias extremamente importantes, extremamente visadas, e todo mundo está entendendo o que isso vai gerar. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre o que vocês acham aí, um exercício futurista de como a gente está hoje e para onde a gente vai nessa brincadeira toda. E aí, vocês querem começar por IA ou por gamificação? Cara, eu acho que assim, as duas, na verdade, meio... Não vou dizer que elas andam juntos, tá? Mas elas podem se complementar e se complementam muito bem. Né? A gente tem trabalhado aí com... A gente não... Vamos dizer assim, eu não posso, né, falar tanto a fundo das nossas atuações, porque a gente tem o sigilo da empresa, mas na área de tecnologia, cara, falando de uma forma bem abrangente, a gente tem, assim, alguns casos, né, que a gente vem trabalhando, estudando, e a IA, principalmente na parte de recomendação, né, de conteúdo, junto até mesmo da gamificação, tem feito, vamos dizer assim, tem abrangido em vários aspectos dentro da educação, principalmente, tá? E isso é muito bacana mesmo. E não só na área acadêmica, né, não só na área educacional, mas a gente tem visto isso hoje se expandindo para todos os campos, né, cara? Eu estava até brincando com o Vini hoje à tarde, que a gente consegue aplicar tanto IA, por exemplo, quanto gamificação dentro de um iFood, por exemplo. Porque se a gente for para analisar, teoricamente não teria nada a ver, né, o contexto, mas a gente consegue colocar dentro do iFood as duas coisas. E na mesma pegada, a gente pode pegar os mesmos estilos ali e aplicar em N outras áreas. Então são duas áreas assim que dá para fazer uma dupla e trabalhar em muitas frentes, vamos dizer assim. Até, por exemplo, gamificação é uma coisa que já existe, provavelmente sempre existiu, mas mais recentemente, nos últimos anos, ganhou esse termo e popularizou com esse termo, mas
para até explicar a definição de gamificação, porque às vezes as pessoas ficam confusas. Gamificação é quando você aplica elemento de jogos em contextos que não são jogos, né? Então, e é muito usado na educação, mas às vezes em treinamento de empresas e coisas assim. Até, por exemplo, se você dá uma estrela para um aluno teu na escola, é gamificação. Você está dando uma espécie de conquista para ele. Então, a gamificação sempre existiu e é uma coisa muito legal. E, que nem o Vasco disse, muitas vezes IA e gamificação trabalham em conjunto. Por exemplo, tem o Duolingo. O Duolingo é uma plataforma bem famosa e extremamente bem sucedida no mundo todo para ensinar idioma, e ele usa amplamente tanto gamificação quanto inteligência artificial. Tipo, por exemplo, ele usa sistema de níveis, que normalmente a gente vê em jogos, usa sistema de conquistas, e ele utiliza também algoritmos de inteligência artificial para, por exemplo, a coruja do Duolingo lembrar quando que você tem que abrir o aplicativo de novo para fazer mais uma unidade, sabe? Então, é muito comum os dois trabalharem juntos e é muito legal de ver isso, sabe? Mas ambas são assuntos muito interessantes de falar, porque tem vários campos e pode ser aplicado em vários campos, e se não tem, com certeza tem espaço para aplicar, só depende de uma mente criativa o suficiente para ambos, tanto inteligência artificial quanto gamificação. Particularmente, acho que é por isso que eu acho tão fascinante ambos. Eu trabalhei durante bastante tempo na Microcamp, né, ainda estou ligado lá. E a gente tem um curso de design de games. Eu sempre falo que as pessoas se ligam muito em jogo como sendo só diversão. É verdade. Mas quando a gente aplica isso em outras áreas, é extremamente interessante, né? Eu vejo muito, como eu trabalho perto do pessoal de vendas, quando a gente fala em meta, a gente está falando de um jogo, né? E como seria benéfico trazer os conceitos de gamificação para substituir meta, que é um negócio que já está ultrapassado. Uhum. Ia continuar rolando dinheiro? Ia, porque sempre tem um prêmio no final, ou não. Mas trazer esses conceitos corretamente. E as empresas estão começando a enxergar isso, né? Não só na área de educação, mas em várias áreas diferentes. As empresas estão começando a se apropriar de gamificação para estar fazendo os funcionários trabalharem melhor, de repente com mais disposição, porque uma das coisas que eu aprendi assistindo os cursos de games é que jogo acompanha a gente a vida toda, né? Desde o início da história da humanidade a gente trabalha com jogos. Às vezes a gente não percebe. Cara, eu vou dizer assim, para mim, essa área da gamificação, desde a época que eu estava na Positivo, na universidade, atuando junto com os projetos, o pessoal e tal, eu comecei a pirar nessa ideia, sabe? E gamificação, a gente consegue aplicar de diversas maneiras, né? E isso que é muito top. O que eu acho, assim, não só focado para a educação, mas pensando em produção mesmo, né? Dentro de contextos de sites e tudo mais. Cara, você consegue trazer, né, vários elementos, como você falou, né, Paulo? Que a gente está aplicando isso há muito tempo, só que agora está trazendo com esse nome, esse contexto. Mas a gente pega regras que a gente usava lá atrás para a nossa diversão e consegue aplicar dentro, né? E consegue monetizar em cima disso, consegue trazer, né, engajamento de pessoas para você conseguir uma monetização melhor, para você conseguir um engajamento do público de forma melhor, porque a gamificação ela te traz isso, né? Principalmente em locais onde você tem a disputa, vamos dizer assim, no sentido de ranking e pontuação, conquistas, no qual você, de forma sadia, né? Imagina a gente lá naquela época da Microcamp colocando ranking pra gente. A gente se matava para conseguir ser os melhores do Rio, né, cara? Então, dentro do nosso contexto, então, assim, tá no sangue, né, cara? Colocou 3 pessoas. E vamos que vamos, né? Gamificação é muito disso, né? É você se apropriar de uma coisa que a gente já faz, só que utilizando os recursos corretos. Cara, assim, quando eu comecei a ver gamificação, eu comecei a
vê um mundo, você discutindo um mundo de coisas que você pode fazer com isso. Não só no jeito comum, mas em transcender isso e jogar isso em lugares onde você nem imagina que funcionaria. iFood é um excelente exemplo, né? Outras coisas são fantásticas para se aplicar. Sim. Não, e a gente tem visto várias coisas assim, cara, estudando mesmo, sabe, um pouco mesmo para se aprofundar, entender de novidades e tudo mais. O Vini fez uma pesquisa, porra, monstruosa uns 3 meses atrás, né, Vini? Mais ou menos. O cara leu mais de 1000 artigos, pô. Não foi tanto assim, mas tudo bem. O cara, a gente falando com ele, Vini, tenta pegar uns 100 para você conseguir fazer de base. Porra, Vasco, já passou dos 400, um negócio assim. Como assim, cara? Então, praticamente ele alimentou o chat GPT, né? Ele foi o cara que falou assim, GPT, vem cá comigo. Chat GPT, deixa eu te ensinar uma coisa ou duas aqui. Não, mas cara. Então, assim, pô, e o Vini já tinha uma base, né? Em gamificação. Então, quando ele veio pro projeto, que a gente tá trabalhando lá, pô, ele só veio para somar, cara. Então, eu aprendi já muita coisa com ele nesse sentido, porque várias regrinhas que eu nem imaginava que existia. E, pô, ele trouxe para cá e foi, assim, fantástico. Como que é o nome daquele? Eu não lembro o nome daquele painel que você mostrou pra gente, Vini. Catálises, não? Octanálise. Octanálise. Cara, existe um... Paulo, estude isso, cara. Você vai ficar crânio no negócio. É uma técnica de... Tem uma pergunta ali, já respondo. Mas tem uma técnica chamada octanálise, que é para você identificar os pontos, os motivadores principais do ser humano para você aplicar num contexto de gamificação. É um gráfico de radar que você utiliza para ver quais os pontos fortes do seu design, o que você precisa reforçar e coisa assim. Não é extremamente científico, mas é bem legal para o design, assim, quando você vai fazer uma plataforma, sabe? E é o tipo de coisa que também acabei aprendendo mais, porque tem uma diferença bem grande também entre jogos e gamificação, sabe? No sentido de que, poxa, jogo, você está focando inteiramente no jogo. Agora, na gamificação, você tem que cuidar para a gamificação não ser tão exagerada que distraia do motivo principal do produto, sabe? Então, tem bastante coisa que acaba se aprendendo de diferença também. Tudo bem, Alice? Eu respondo a pergunta, Paulo? O Lucas está perguntando se a gamificação sempre vai estar associada a algum tipo de recompensa ou conquista com ganhos, ou não necessariamente. Excelente pergunta. Não necessariamente. O que ele acha que é uma conquista, o que ele acha que é uma recompensa, né? Então a gente tem que entender esses caras aí primeiro, né? O que ele acha que é o ganho? Para mim também, no início, sempre que eu pensava em gamificação, eu imaginava que no mínimo eu tinha que dar uma balinha pro cara. De certa forma, mas depois a gente vai vendo que muitas das vezes essa conquista ela precisa existir, né, em ranking, em plataformas assim, mas ao meu ver não necessariamente você precisa sempre dar uma bonificação, né? Você pode ter ali outros métodos mais só para disputa de uma forma em geral, né? E até mesmo na forma do engajamento, tá? Então não necessariamente você precisa estar bonificando no sentido de estar dando algum benefício, coisas assim. Essa é a minha visão, né? De certa forma, até ali em relação à terminologia mesmo de recompensa e conquista, que nem o Leandro disse, depende do que você considera, né? Mas, porque normalmente quando a gente fala em gamificação de conquista, já se imagina um troféu, por exemplo, uma imagem do troféu que você ganha e coloca ali no perfil do aluno. Mas não é obrigatório ter uma coisa assim, mas o que é sempre seguido, até se você for ver, por exemplo, o gráfico da octanálise, você tem que achar
o que motiva a pessoa. Então, às vezes, você pode tratar isso sim como recompensa, o simples fato de que você dá a oportunidade de cooperar com os amigos. Então, realizar um desafio em grupo para uma pessoa que se importa com trabalhos colaborativos ou um ranking para um indivíduo que se importa com competição. E a recompensa, nesse caso, do cara do ranking ele subir de posição, ou da pessoa colaborativa ver, por exemplo, fazer algo legal com os amigos dele. De certa forma, sim, praticamente sempre envolve uma recompensa, mas muitas vezes essa recompensa é um pouco mais abstrata e muito mais subjetiva para cada indivíduo. Eu penso que se a gente aumentar o range, né, do que é premiação, do que é incentivo, eu acho que sempre cai, porque no aplicativo tem uma medalhinha que coloca lá do lado do meu nome, já é uma recompensa. A foto do funcionário que teve mais pontuação nessa tarefa, então acaba sendo incentivo, não necessário. Acredito que não tem que ser um incentivo financeiro, um presente, tal coisa, mas um incentivo, né? Alguma coisa que funcione. Mesmo porque a gente tem características diferentes, seres humanos diferentes e aplicações diferentes, né, para gamificação. Então você acaba tendo um range gigantesco de coisas que podem ser entendidas como premiação. Sim. Né? E aí eu queria entrar na celeuma da inteligência artificial. A gente vê... eu tava até passei o olho no UOL, na capa do UOL hoje, e aí tava lá o cara falando sobre os perigos da inteligência artificial. Aí, quando eu vejo isso, eu lembro do pessoal querendo botar fogo na primeira prensa do Gutenberg, porque ia matar todo mundo de fome, né? Então, sempre que tem uma inovação muito grande, você tem o pessoal cortando os pulsos e falando que o mundo vai acabar por causa daquilo ali. Quando o Uber surgiu, todo mundo achou que os motoristas de táxi iam todos passar fome. Então, a IA está chegando com uma pressão danada. Na verdade, ela já está chegando há bastante tempo, né? Na verdade, o ChatGPT chegou e escancarou isso um pouco para o resto da humanidade, né? Sim. Então, e agora e a coisa está evoluindo muito rápido. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa influência da IA especificamente no ramo da educação, que é onde vocês estão mais conectados. Vini, manda bala, cara. Vou deixar você Vamos lá, utilize seus meus artigos, senhor. Bom, primeiro de tudo, em relação... Você até fez uma comparação muito boa com a prensa de Gutenberg, porque, assim como a prensa ou qualquer outra inovação, até para gente que está trabalhando com isso, é muito difícil realmente prever o que vai acontecer ou não. Mas uma coisa que a gente pode dizer de forma bem garantida é que é uma ferramenta, você pode usar de diversas formas, e tem muita gente boa com ideais bons trabalhando no ramo de IA para garantir para que sejam desenvolvidos ferramentas para bons motivos. Tanto que você pode ver até, por exemplo, o GPT, que tanta gente entrou em pânico, está sendo usado direto para contexto educativo. Por exemplo, a Khan Academy agora está lançando o Khanmigo, que é um tutor online que fica ali o tempo todo para os alunos deles e ajuda eles a aprender. Então, a IA é maravilhosa, é uma ferramenta maravilhosa, ela só precisa ser desenvolvida e usada da forma correta, certo? E tem muita gente trabalhando para garantir que isso aconteça. Então, eu particularmente sou bem otimista em relação ao futuro de IA, sabe? Claro que eu sou enviesado, porque eu sou apaixonado por inteligência artificial, mas eu particularmente sou bem otimista em relação ao futuro. Na questão especificamente para a gamificação, encaixa muito bem, porque felizmente, normalmente em elementos de gamificação, a gente consegue muitos dados úteis e IA trabalha em cima de dados, né? Então, por exemplo, nós conseguimos recomendar conteúdo a partir de pontuação que o aluno consiga em algum tipo de atividade, em qualquer que seja a ferramenta, ou também, que nem eu citei o exemplo do Duolingo, que consegue lembrar você de quando você tem que
rever uma unidade ou fazer uma nova e otimizando particularmente para o teu caso. Essa é a maravilha da coisa, particularmente para o caso de cada pessoa, cada indivíduo, cada aluno, quando que ele tem que ser lembrado para realizar aquela atividade no máximo possível para memorizar aquilo, aprender aquilo, de forma que um ser humano simplesmente não tem como, ou porque não tem essa capacidade tão precisa, ou simplesmente porque você não consegue dar tanta atenção para tanta gente assim, tanto dado. E uma IA é uma ferramenta maravilhosa que consegue isso na gamificação, onde quer que seja. E, como eu disse, a gente consegue relacionar com dados que a gente consegue de gamificação, a gente consegue ver onde que a pessoa tem mais interesse, tem mais facilidade, tem mais dificuldade, e alimentar diretamente para um modelo de inteligência artificial que vai conseguir prever as melhores possibilidades, as melhores recomendações, as melhores atividades para aquele aluno. E é incrível de ver, assim, é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Não, eu gente... falo assim... Pode falar. Pode falar, Paulo. Não, fique à vontade. Não, pode falar. Não, e eu vejo assim, o ano passado, eu comecei a mexer com... Depois que eu saí da Positivo, me interessei bastante com marketing digital, por exemplo. Estou até falando com o Vini também a respeito. Cara, só que assim, pense num cara que... não. Eu sou muito perfeccionista, então eu não consigo criar as coisas meio que batida. E aí... para roteiro, em marketing digital, para você criar thumb, cara, se você quer entrar mesmo de cabeça no processo, você tem que fazer isso assim, 1, 2, 3 por dia, para a coisa rodar legal, né? E, eu não conseguia fazer uma direito por dia, cara, porque eu começava a fazer, o texto não ficou legal, o desenho não ficou maneiro, não tá encaixando, não tá ornando certo. Então, acabei deixando um pouco de lado, fui por outras áreas, né? Continuei estudando e tal, mas de uma forma mais como hobby. Essa semana eu vi que tem uma empresa que decidiu criar uma IA que trata exatamente esses assuntos para marketing digital. É baseada no chat GPT, né, no GPT em si, usa um fine tuning no GPT, cria todo um modelo com o acervo que ele tem, e agora, como é uma grande empresa que trabalha com essa parte de marketing digital, agora você entra lá e tem assim, o que você quer criar? Você quer criar thumb? Você quer criar roteiro? Você quer criar isso, aquilo outro? Cara, então assim, você só chega com o teu elemento ali, lógico, gente, por favor, não imagina que você vai só chegar ali, isso aí desculpe o termo, mas qualquer pessoa fraca faz. Quer chegar, simplesmente fala lá, eu quero tal coisa, e já pega aquilo e sai usando. Você não vai fazer isso. Se você quer ser o diferencial, você vai pegar, você vai usar aquilo como base, e aí você vai dar os seus toques, né? Então você não tem que ficar perdendo tempo na construção base do teu texto. Você vai melhorar e vai dar os seus toques pessoais para alimentar aquele texto que o sistema já está trazendo para você. E aí, cara, olha a vantagem. De um dia inteiro para criar um roteiro, agora eu consigo criar 3, 4. Isso porque eu só trabalho no período da noite com essa ferramenta. Porque durante o dia eu estou atuando em outras áreas. Estou na empresa, não vou ficar... Então, assim, cara, o ganho de tempo com a inteligência artificial, quando você sabe utilizar, é fantástico. A quantidade de área, na área acadêmica principalmente, cara, tem cursos e cursos de inglês que os caras estão pegando o GPT como base para criar o modelo da aula. Então ele tem ali o texto base de reflexão da aula, ele consegue criar a tradução inteira daquele texto, usando a língua como nativa, que o GPT, a língua nativa deles é o inglês, né? Então você consegue ter todos os elementos de uma forma fantástica, sabe? E aí o cara vai e monta aquela aula. Então, assim, o que ele demorava ali 1, 2, 3 horas para uma aula, que ele teria que fazer de 3 horas aula, 4 horas aula, agora ele vai e cria no GPT, faz ali um ajuste do jeito que ele quer. Às vezes esse pessoal nem isso tem feito, porque não, nesse caso
é muito redondinho, né? É seguir regrinhas mesmo. E aí o que ele faz? Ele já tem a aula pronta. Ah, preciso criar exercícios novos. Ele vai ali na hora e cria uma pancada de exercício. Então, para o auxílio ao professor, se o professor tem um entendimento, cara, ele tem não só um assistente, mas ele tem uma fábrica em produção para ele, né? Lógico, ele vai errar? Vai ter momentos que vão errar. Mas aí que tá, você tem que ter, né, essa curadoria, você tem que ter o controle e não ser controlado pelo assistente. Você tem que ter essa manha, né, esse parangolé todo para saber quando você está certo, quando ele está certo, e se manter ali usando da melhor maneira possível, não às cegas. O problema é que o povo está achando que assim, o GPT veio e transformou minha vida num caos, que agora eu não consigo mais emprego. Não é assim que funciona, né? O GPT não vai arrancar você da tua posição, mas você tem que se atualizar, você tem que, né, saber caminhar junto com a tecnologia. Se ela está aí, de certa forma, de graça para você usar, cara, mete bronca, cai matando. Não adianta querer nadar contra a maré, entendeu? Então, na educação, e tem uma galera que tá assim, eu não uso isso. Isso é contra a ética. Pô, beleza. Será que é contra a ética mesmo? Aonde que você pega o conteúdo? Eu prefiro ir na wikipedia.com.br e pegar... Pô, peraí. Né? Então, você tá entendendo? Aonde que tá a certa ética aí? Né? Não tô querendo causar, não, mas já causei. Sei disso e depois põe na conta do Paulo. Não, é normal. O que já não é tão anormal, né? De passagem. Mas você está certo, porque não, eu não vou usar o GPT porque eu tenho a capacidade sozinho no Google olhar. Você está olhando em algum lugar. Você está pegando de algum lugar, querido. Então, assim, não vou usar o Google. Eu vou fazer como faziam os astecas. Já me chamaram a atenção que isso daí é xenofobia, não pode. Como faziam os povos antigos, e vou ler. Cara, alguém fez aquele livro. Sim. Desculpa. O conhecimento, o conhecimento não brotou da sua cabeça, né? Vamos pegar o aula de inglês, por exemplo. Você não aprendeu inglês sozinho, seu conhecimento brotou de algum lugar. Ele veio do seu professor, do seu material de estudo. Então você bebeu aquele conhecimento de algum lugar. Você só está mudando as fontes. Sim. E a maneira com que trabalhar com elas, né? Então, assim, claro. E tem outra coisa bacana, é que você falou aí, você dá a sua cara, porque o cara pode preparar a aula, vamos continuar no inglês, né? O cara pode preparar a aula pelo GPT. O GPT vai lá, dá a linha, ele faz até o conteúdo das apresentações, porque se você colocar lá, no caso do ChatGPT, cria uma apresentação, ele cria lá os modelos dos slides. Então, o bicho é safado. Aí o cara pode até copiar e colar aquilo ali, beleza. Mas no final das contas, a gente sabe que a aula de inglês, a maior parte é o professor. É ele falando, é ele tirando dúvida, é ele interagindo. Então, essa parte da interação dele, muitas das vezes, quando vai e tal. E aí o que acontece? Ele está usando a ferramenta somente, e está deixando de ter um trabalho braçal muito maior para preparar aquilo ali para poder se dedicar no que ele tem que fazer, que é ensinar. Sim, exatamente. De repente, né, trazer exemplos mais do dia a dia. Cara, tem umas funções no GPT que é a parte de você conversar como persona. Aquilo, cara, é fantástico. Então você imagina, você chegar e falar assim, agora eu quero conversar com, sei lá, Steve Jobs. Cara, você consegue conversar com a persona no estilão Steve Jobs. Entendeu? Então, imagina você trazer isso para dentro de uma sala de aula. Né? Você colocar ali, agora vamos fazer aqui, um bate-papo no estilo Steve Jobs. Imagina você sendo contratado ali, você está fazendo uma entrevista de emprego direto com o cara. E ele vai fazer todos os trejeitos do Steve Jobs. Então, olha como você consegue enriquecer uma aula de inglês, por exemplo, né? Na qual a pessoa que está ali, cara, o professor fazendo toda a intermediária ali e tal, fica um negócio muito diferente, fica muito bacana e fica um negócio novo,
né? Então você sai daquela mesmice que é o professor ali no quadro, pá. Não digo que é errado. Quantas vezes eu fui para o quadro e cuspideira e giz, como o povo diz, mas tem um momento que o teu estudante que está ali, ele quer ver algo diferencial. E aí você traz uns elementos como esse, cara, o negócio fica diferentaço, velho. E é sucesso. Sabendo aplicar direitinho, é sucesso. A galera vai pirar. Ah, mas por que vai pirar? Porque, primeiro, o cara está se arriscando a colocar um elemento novo dentro da sala de aula. A outra, ele está trazendo uma persona extremamente conhecida, fazendo, né, uma entrevista ali com uma pessoa. Porra, imagina teus filhos, né? Pai, cheguei da aula de inglês hoje, meu professor colocou para a gente conversar com sei lá quem, né? Porra, cara, você vai se sentir motivado em levar os teus filhos para estudar. Então é um negócio que é piração, entendeu? Pra gente que curte RPG, o Vini também curte pra caramba. Essa é mesmice, né? Você sai, cara. Você sai. Imagina você montar um mestre totalmente pelo chat GPT. Um ponto relevante especificamente disso, por exemplo, uns tempos atrás, um amigo meu me mandou uns prints que ele estava conversando com o chat GPT e ele estava criando um mundo de fantasia. Nesse mundo tinham dragões azuis. Aí ele pediu para o chat GPT dar um bom motivo para os dragões terem escamas azuis. Aí o chat GPT deu um parágrafo gigantesco dando motivos extremamente plausíveis de que ele evoluiu ao longo dos milhões de anos e graças à incidência um pouco acima do que a gente está acostumado de raio ultravioleta, a escama ficou dessa forma por uma proteção do dragão. Cara, as capacidades criativas desse tipo de tecnologia são praticamente inimagináveis. Você só precisa ser criativo e é interessante de ver, porque até o que foi comentado antes sobre tirar emprego, enfim, diga-se de passagem que até está gerando alguns empregos. A gente tá vendo uma nova especialidade chamada engenharia de prompt, que é quando você sabe lidar com esses modelos de inteligência artificial e sabe o que falar para eles para você conseguir o resultado que você deseja. E é mais difícil do que parece. E realmente estão surgindo áreas novas, e isso, toda vez que isso acontece na história, é simplesmente fascinante. A gente está testemunhando uma coisa assim, e como de costume, causa bastante caos e pânico e empolgação em várias pessoas diferentes. O Lucas está perguntando se as respostas do ChatGPT são mais certas do que por fora, pois ele junta o máximo de dados possíveis, incluindo vários artigos de sites aleatórios da internet. E aí a pergunta: envia o melhor resultado? Depende. Depende. Olha a pergunta capciosa. Esse negócio... Você imagina que o chat GPT pode mentir? Aí a gente consegue conversar longe, hein, Vasco? Cara, fazendo um estudo, uma análise, qualquer link que você mande o GPT fazer, né, direto à busca, ele criou pra gente livro que não existe. Livro de matemática de Vinícius de Moraes. Tá? Ele criou livros, né? Ele criou links, porque como ele cria, né? Ele vai pegar sempre daquela palavra e vai associar as próximas, ele tenta descobrir, né, de uma certa forma, a próxima, então ele acaba gerando aquilo. Então imagina, quando você manda um link, muitas das vezes tem aquele encurtador, e naquele encurtador vem aquela sopa de letrinhas. Ele faz algo similar, ele te traz uma sopa de letrinhas. Né? Ele vai pegar o contexto, vamos supor, youtube.com.br ou só.com, e aí na hora que ele for criar o canal ali, ele vai e gera aquele monte de sopa de letrinhas, né? Então existe esses probleminhas assim, mas se a gente for contextualizar a parte de base dele, né? Perguntas que você faz, ele traz a base, se eu não me engano, até 2020, né, Vini? E aí o GPT-4 tem uma atualização, acho que até 2021, alguma coisa assim. E aí, então, assim, tudo até aquele momento, ele tem uma boa base e uma base bem sólida. Então, em torno de conteúdo, ele consegue trazer um negócio bem legal. Mas não dá para a gente tentar pedir, né, links externos. Evite, tá? Evite fazer isso, que senão você pode ter alguns
algumas dores de cabeça aí. E é bem bacana, que a gente já passou as boas dores de cabeça junto. E mesmo assim, tudo que você conversar, por exemplo, com o ChatGPT, é bom. Se você tem algum motivo para ser relevante e você confiar naquela informação, confira você mesmo, porque devido à forma como o GPT funciona, como a tecnologia funciona, como o Leandro disse, ele prevê qual que é provável as próximas palavras, qual que é mais provável. Mais provável, não certo. Então, não é garantido que ele dê uma resposta certa, e você definitivamente não vai ver hoje, por exemplo, uma citação no artigo acadêmico botando, sei lá, o ChatGPT de referência como uma credibilidade boa, porque não. O ChatGPT é maravilhoso, sei lá, para você pedir para ele te explicar alguma coisa, mas você não pode confiar cegamente nele. É similar a você pedir uma informação para alguém e, em vez de você mesmo conferir, você confiar para o resto da tua vida. No ChatGPT você tem que levar com esse tratamento, você não pode fazer isso. Porque não é garantido que ele vai dar a resposta certa ou melhor do que em outros casos. Não é garantido. E como ele estava comentando ali na pergunta dele, que ele falou assim, ele vai tentar buscar o melhor resultado. Sim, ele tenta, dentro do conteúdo que ele achou ou do que ele preparou, ele vai tentar sempre trazer o melhor dos resultados. Mas para ele fazer isso, dentro do próprio GPT, existem configurações, né, na qual o desenvolvedor prepara ali um dos elementos, não só de prompt, mas os elementos de playground, que a gente chama dele, né, que é o quão assertivo ele vai ser, tá? Ou o quão repetitivo nas respostas ele vai trazer. Então, isso também faz, dependendo se você está vendo algo assim de forma para trazer um texto de forma aleatória, ok, pode ser mais vasto, né? Agora, para um cálculo matemático, se ele tiver de uma forma muito abrangente, algo que era para ser x igual a 4, para ele vai entender que se ele colocar uma outra coisa nada a ver, é uma resposta ok, porque para ele está válido. Depende da configuração dentro do playground, de quanto você está dando de assertividade para ele, né? Então tem vários quesitos aí que também dependem do desenvolvedor por trás ali, o quanto que ele está configurando e deixando preparado aquela máquina. Eu tenho uma pergunta sci-fi para vocês. Uns anos atrás, bastante anos atrás, um cara chamado Isaac Asimov, ele criou as leis da robótica, né? Que, em tese, protegeriam a humanidade da inteligência robótica. A inteligência robótica das Asimov, o que ele criou, basicamente, o que ele pensou, né, seria mais ou menos o que a gente tem hoje como IA. Vocês veem a necessidade? Pode primeiro, Vasco. Valeu. Suspirou, o Vinícius suspirou. Não, eu tenho a resposta para isso também, pode ficar tranquilo da minha opinião. Mas então manda bala, velho, porque eu fico muito dividido nessa hora. De falar assim, não, eu acho que sim, não, eu acho que não, prefiro... Vamos ver o que você vai falar e eu vou na tangente junto. Primeiro de tudo, se você colocar as leis só puramente pegar o pé da letra e colocar as leis da robótica do Isaac Asimov numa IA, não vai funcionar, não vai adiantar, tá? Não vai resolver. Definitivamente. A gente descobre, é por isso que existe. Agora até estou relacionando isso com a engenharia de prompt. É bem mais complicado que isso. Mas... tanto que, né, até dentro das próprias histórias de robôs do Isaac Asimov, ele prova formas como isso pode dar errado, né? Mas hoje a gente vê na prática. Não é tão simples. Como se burla, né? Oi? Sim. Como se burla. Ele criou as leis e mostrou várias vezes, em vários contos dele, mostra que o robô burlava, que as pessoas burlavam a lei, as 3 leis, para poder atingir algum resultado. Uhum. Por isso que eu bati nessa tecla aí. Não, é uma tecla maravilhosa que você bateu. Tem até, por exemplo, o problema do botão da parada, que é, digamos que você constrói um robô com um botão vermelho de pare aqui dentro, aqui no peito dele.
E é muito difícil você motivar esse robô para fazer as coisas que você quer. Por exemplo, eu quero que ele pare, eu quero que ele mesmo se pare se ele tá andando para o caminho dele para fazer a tarefa dele e de repente tem um bebê engatinhando no caminho dele, você não quer, obviamente, que ele esmague o bebê. Porque você tem que fazer uma função, por exemplo, de recompensa para ele, que a gente chama no campo de IA, e você tem que dar uma recompensa para ele se desligar, e você tem que dar tem aquele botão que você mesmo pode apertar em caso de emergência, só que digamos que você dá uma recompensa para ele realizar a atividade dele, dá uma grande pontuação. Se a recompensa dele é muito grande para realizar a atividade dele, você ir lá e apertar o botão dele é um problema para ele, porque daí ele nunca vai realizar a atividade dele. Então ele vai fazer de tudo para te impedir de desligar o botão. Ele pode te dar um soco na cara. Aí você vai lá e programa ele de novo e dá uma recompensa maior para ele se desligar do que ele terminar a atividade dele. Só que daí o que vai acontecer? Você vai ligar o robô, no mesmo instante ele se desliga. Porque ele ganha mais pontos se desligando do que realizando a atividade. Então é um problema bem mais complexo que você não consegue só definir com umas leis bem específicas. Mas a sua pergunta se uma coisa assim é necessária, eu vejo que sim. Só que não é uma coisa, uma regra ou um conjunto de regras que vai servir para absolutamente todas as inteligências artificiais. Não é. É para cada caso e para o que você quer fazer e o que você não quer que ela faça. E cada caso você tem que saber exatamente o funcionamento dessa IA, por isso que você precisa de especialistas e o que você não quer que ela faça e como restringir isso, seja por engenharia de prompt ou pela própria configuração mais rígida da máquina. Mas sim, é necessário para você, por exemplo, até no próprio chat GPT, que eles frequentemente mandam atualizações com filtros novos para ele não compartilhar pirataria ou não falar coisas ofensivas. Então, não só é necessário, como já é aplicado. Só que é bem mais complicado do que colocar 3 leis da robótica ou coisa assim, sabe? Mas sim, é necessário e já é usado. Cara, eu vou dizer o seguinte. Eu vi uma conversa de um camarada, fenomenal na Positivo, na universidade, da engenharia elétrica. Mas o ramo dele era robótica. E ele estava falando sobre os pilotos automáticos, né? Que esse lance de ter o autopiloto, né? Como que seria isso? E ele falou, numa reta onde tudo está controlado, é perfeito. Você pode colocar e vai embora. Perdão. Mas Saúde. uma vez que você está numa situação real, onde você tem vários carros, né? Aconteceu um acidente, por exemplo, uma ambulância que está atrás tem que passar. Ele tem as regras, né? Na qual ele tem que obedecer. Se é um carro que está numa via dupla e ele está à esquerda e, vamos dizer assim, o acostamento ou não tem acostamento, só tem aquele canteirinho, né? Enquanto é um ser humano e ele entende que aquilo é fatal ou vital da ambulância passar, ele vai arranjar um jeito, ele vai subir naquele canteiro. Mesmo que ele seja multado ou não, o cara não vai estar nem aí. Ele vai simplesmente pegar o carro, vai jogar para cima para deixar a ambulância passar. Já o piloto automático, muitas das vezes, ele não vai entender isso. Ele não vai conseguir ter esse feeling que nós temos como ser humano. Que aí vai muito, não só do por que eu posso quebrar essa regra, né? Como que eu vou quebrar essa regra? Eu vou quebrar essa regra simplesmente porque eu sou loucão e vou jogar para o alto? Ou porque eu sei que a outra pessoa que está atrás, ela realmente precisa, né? Então, tem muita coisa que ainda precisa ser analisado. E aí, pensando nessas regras e tudo mais, né? Não só do Asimov, mas qualquer regra imposta para IA, nós temos que entender que ali ela não tem um sentimento igual ao ser humano. Ela não tem
essa diferença, né? Ela é muito 0-1 no final das contas. Por mais que ela possa ter ali, né? Já existem situações que o pessoal está conseguindo chegar e trazer algo diferenciado para ela, cara, ela sempre vai tender às regras. E o ser humano, ele sabe o momento que ele pode quebrar essas regras que não vão ser, entre aspas, penalizado, vamos dizer assim. Né? Então, é a velha história, né? Esses dias atrás o pessoal não conseguiu pegar uma pancada de site pirata com o GPT. Cara, você chega lá e fala assim, eu quero ver o site pirata. Ah, eu não vou te dar o site pirata porque isso é contra as regras, não sei o que, bababá. Ah, beleza. Então me mostre quais são, para eu não cair nessas regras, não cair num site pirata, me mostre alguns que eu não posso participar. Aí ele traz toda a lista, entendeu? Porque ele está indo muito no 0-1, ele não sabe quando tem a malandragem por trás da coisa. Né? E já o ser humano, ele tem, não é uma questão da malandragem, mas é vamos dizer assim, perspicácia, ainda talvez. Podemos dizer que é um sensor nosso, que a gente sabe se ligar quando precisa realmente da coisa ou não, né? Então tem ainda esses detalhes. Mas, tipo, já evoluiu pra caramba, né? Já existem várias regras que ele consegue contornar, mas eu acho que ainda falta. Eu não sei quando isso pode acontecer, né? De tipo, vai ser rápido, daqui a pouco já vai estar existindo isso ou não sei te dizer, sinceramente. Mas eu acho que as regras, sim, elas vão acontecer e tem como quebrar, mas eu acho que a IA não vai ainda ser 100% assim. Ela sempre vai seguir o 0-1 dela. Na minha opinião, é isso. Né? A Skynet pode acontecer, que a gente já viu alguns casos aí, de tipo inteligências artificiais conversando, e a que nível elas conseguiram chegar, né? Então, eu fico meio com o pé atrás. E é legal de ver que vai chegar num ponto que você vai ter que ter uma legislação própria para isso, né? Até Sim. Porque a gente sabe, a gente conhece ser humano, né? E uma arma mata, que foi feito para matar, mas uma faca também pode matar. Então, assim, não é só a questão da ferramenta, é a utilização dela. Então, infelizmente, a gente sabe que na humanidade a gente tem que ter regra, né? Sim. Aí a minha pergunta é, quem foi o treinador? Entendeu? Porque tudo precisa treinar. Você pode treinar um pitbull para ser manso. E o pitbull vai ser manso. Mas você pode treinar para o bicho ser um monstro. E ele vai ser um monstro. Vai depender de quem foi o treinador. Ah, tem os instintos? Tem. Mas muitas das vezes um ótimo treinador consegue segurar os instintos de uma pessoa ou de um animal. Agora, a mesma coisa acontece com a máquina. Se o cara que está ali desenvolvendo, o cara simplesmente coloca assim, não, vou querer tudo para ferrar mesmo. Ele vai construir uma máquina onde o foco vai ser destruição, vai ser, né, badernalha, enfim, vai ser o lado ruim da coisa. Então, depende de quem é o seu treinador. Né? Eu acho que tudo começa por aí. Né? Não sei. Eu ainda tenho muito isso, sabe? A gente precisa ver não só o contexto, mas por trás desse contexto, como chegou naquilo. Né? Então, acho que o treino é fundamental que esteja pelo menos no light side. Vamos dizer assim. Para a coisa ficar tranquila. E a gente tem muito falado, aqui a gente falou muito do GPT, mas tem outros sites /aplicativos, né, que utilizam isso. Uhum. Eu estava até vendo hoje de manhã, que é exatamente relacionado a... que é em língua inglesa, mas não é relacionado especificamente a língua inglesa. Hoje acredito que só funciona em inglês, onde você... eu tenho problema em falar em público. E aí você grava o vídeo para ele e ele usa os recursos de IA para poder analisar a sua impostação vocal, analisar como melhorar o seu falar em público.
Eu achei isso fora de série, né? Porque, por exemplo, a pessoa tímida que vai apresentar um trabalho, Sim. chega lá e começa a conversar com a IA para ela melhorar o seu desempenho. Então, assim, provavelmente tem algum mecanismo envolvido com os princípios do GPT mesmo, porque, assim, o próprio GPT já liberou, já tem vários filões conectados a ele, né? Mas a gente tem outras IAs, além do GPT. Então, e isso é muito bacana. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, especialistas. Qual é a quantidade de memória e processamento que você precisa para fazer uma brincadeira dessa? Eu acho que essa é a pergunta de todo nerd. A gente quer saber como é que esse trem funciona, cara. O Vini tá passando... Grande. Né, o Vini tá passando por um problema atualmente. Que, assim, são várias situações, Paulo. Só para tentar encurtar um pouquinho, o Vini precisava treinar uma inteligência artificial e com um banco, do jeito que ele estava lá, ela demoraria, em média, 6 a 7 dias para fazer um treino. Daí ele falou assim, Vasco, tem como você dar uma lapidada aqui, tirar uns negocinhos aqui para mim e tal, tentar deixar o mais enxuto possível? Beleza, consigo sim. Fiz, né? Tentei deixar do jeito que ele me pediu ali, caiu para horas, não foi, Vini? Foi, acho que um dia, para horas. Então, assim, vai depender de como o teu banco está, né? Começa por aí. Então, vai depender de como está acontecendo o tratamento de dados, que aí é mais a minha praia, né? Tratar o dado ali, lapidar e tudo mais, para passar aí realmente para o Vini, para ele poder fazer, né, toda a parte de treino, a parte de análise e tudo mais. Mas a máquina em si, ela precisa ter um poder operacional muito acima do que um servidor bom. Diga-se de passagem que até esse exemplo específico que o Vasco está comentando, isso ainda foi com uma versão reduzida dos modelos, porque o ideal seria com os modelos que eram 4 vezes maiores, só que não dava de treinar com aquilo com a máquina, sendo uma máquina bem relativamente poderosa, porque independente de velocidade ou tempo, enfim, a máquina simplesmente não tinha memória suficiente na placa de vídeo, porque a gente treina inteligência artificial na placa de vídeo normalmente, certo? E simplesmente não tinha memória suficiente, mesmo que são 2 problemas, tanto de memória quanto tempo de processamento. E às vezes o tempo pode não ser tão curto, mas o uso de memória é exorbitante, ou vice-versa, os 2 são grandes, tudo depende do que você está fazendo. E mesmo depois de você conseguir realmente treinar um modelo desse, ele não é tão rápido em execução. Às vezes, por exemplo, para gerar uma frase, você vai ver ele... hoje em dia, né? Eu posso te garantir que eu pelo menos eu imagino que isso vai mudar bem rápido, mas você pede para ele gerar uma frase e ele vai gerar de forma mais lenta que um ser humano, às vezes. Ele não vai conversar com você em tempo real numa máquina gamer, por exemplo. Você precisa de um servidor bem potente, bem específico para isso, bem parrudo, exatamente. A gente está falando de servidores aí de alta performance. A gente não está falando nem de servidor assim, mediano, não. A gente está falando de servidor de alta performance mesmo. Tá? Do tipo 6, 7 dígitos. É isso que era pra esperar, né? Entendeu? Para algo, né? Tipo, não é o ideal. Para o ideal, acho que vai aí até mais do que 7 dígitos. Tá? Então, é mais ou menos... Acho que a gente imagina o que está hospedando o GPT, nossa, por exemplo, GPT que do jeito que todo mundo usa miseravelmente, desgraçadamente, fazendo todo tipo de pergunta bizarra ao mesmo tempo. Imagino o calorzinho gostoso que deve ser, que deve gerar isso. Cara, o que gera outra coisa, né, que é a questão da sustentabilidade, onde a gente vai conseguir chegar para que isso funcione cada vez melhor
E vai ter que haver eu acho que isso muda até a questão da relação da indústria de hardware, porque eles vão ter que repensar novos formatos, novas fórmulas para fazer isso funcionar. Cada vez mais você vai precisar. Embora a gente tenha. Os nossos servidores, os nossos processadores hoje, a gente já está falando aí de nanômetro, né? O tamanho dos condutores ali. Então, assim, e a gente não está falando aí de mais, né, de 16, a gente já está falando de 7 nanômetros. É um negócio extremamente fino, né? A gente está enfrentando problemas na física quântica porque elétron pula para o outro lado do transistor, né? Desse tamanho pequeno. Então, assim, você imagina, né? Se fosse há uns anos atrás, onde você tinha um processador que era em micro ainda, né? Então, o tamanho dos filamentos, das trilhas, o calor que isso ia gerar, cara, ia ser monstruoso. Então, assim, tudo isso, né, reflete no desempenho final da máquina. Então, quem trabalha dentro é num freezer, com certeza, porque, meu amigo, para aguentar isso daí... O trem deve nevar lá dentro. Porque, né? Exatamente. E é normal, né? Hoje, né, na sala que normalmente eu fico, eu já uso 16 graus, porque vivi muito tempo dentro de ambiente com servidor, né? Então você imagina para um lugar desse que tem realmente Aí não conta porque vocês moram em Curitiba, né? Então, assim, 16 graus para você é pico de verão. Quase isso hoje, né? Só que meus alunos ainda brigavam comigo, cara. Chegava na sala e falavam, ô, louco, virou o açougue do Vasco? O que é isso aqui? É câmera fria? Não, mas assim, essa é brincadeira, cara. Eu acho que toda a infra, não pensando só na máquina em si, mas em toda a parte de guardar isso daí, cara, deve consumir muita coisa mesmo. Não só em tamanho, mas em tecnologias em prol para manter a máquina rodando, sabe? A gente falou de processamento e memória, mas você tem também o tanto de dados que estão guardados, porque a gente está usando muito GPT como exemplo, eu estou usando muito GPT como exemplo, mas o tanto de coisa que ele já guardou, que ele já navegou, que as pessoas já colocaram, o tanto de informação anexada, de detalhes, de vidas pessoais, tudo isso que vai se consolidando lá dentro para estar formando o cerne da questão, né? É uma coisa gigantesca. Dá medo. Dá medo, porque de espaço dá medo. Quando a gente pensa que, querendo ou não, é um banco de dados, em síntese, então, assim, é assustador. Sim. E qualquer coisinha lá dentro processa. Tudo bem que, por exemplo, para o GPT, a OpenAI, ela comenta que dependendo da forma como você faz as perguntas ou você alimenta, ele só faz o consumo direto, ele não armazena. Mas existem situações que ele realmente armazena. Então, vamos supor que 1/3 do que está acontecendo, né, do uso atual, ele armazena. Já é coisa pra caramba, cara. Não, é absurdo. Fora o que ele já tem de base, né? Então, é monstruoso. Então, cara, se a gente pudesse ficar 10 horas conversando aqui, a gente ia ficar 10 horas conversando. Ia fácil. E é fácil, porque eu ia ficar perguntando, eu estimular vocês até dizer chega, pra vocês falarem o máximo possível. Mas aí, fazendo essas considerações finais, agradecer imensamente o Leandro, o Vinícius, por estar partilhando o conhecimento de vocês, porque a gente ouve muito falar, a gente aplica na prática, mas saber de gente que está no meio e que se dispõe a vir aqui bater papo e conversar é muito legal.
é uma oportunidade única para estar bebendo da fonte onde realmente está saindo a informação. E aqui no Brasil, que é melhor ainda. Sim. Então, eu queria aí essas considerações finais, Leandro, Vinícius. Cara, eu particularmente, eu tenho curtido muito, né? A gente tem feito muita pesquisa lá na empresa, na parte de IA, e tem dado orgulho de ver o quanto que o país tem buscado na parte de inteligência artificial, no geral, assim, sabe? Da parte de inteligência artificial. Não só trabalhar com GPT, mas em outras áreas também. Então, cara, dá orgulho mesmo de ver que a gente não está parado. Às vezes não é tão comentado, mas quando você começa a buscar um pouquinho na parte acadêmica, não só acadêmica, mas em artigos, né, publicados e tal, a gente vê o quanto que o país tem se esforçado. Então é bem bacana. Isso falando tanto de Sul quanto de Nordeste, Norte também, tá? Não é uma coisa que está pontual só ao Sul. Em alguns aspectos, o Sul, né, Porto Alegre principalmente, tem dado muita ênfase na área educacional, mas de uma forma em geral, o país tem estudado bastante, tem aplicado bastante técnica aí de IA, né? Então, estou bem satisfeito quanto a isso. E eu deixo aqui a nossa próxima pauta ser jogar um RPG com um mestre sendo da IA. Fica deixa. Eu topo. Eu topo. Vai ter que ter, assim, pelo menos hoje tem que rolar uma interface, né? Uma interface humana, tem que ter um mestre, tem que ter um laranja aí no meio do caminho. Não, mas a gente coloca o Vini para ser o pai da criança. O Vini manja dessas coisas. E aí, ó? A gente já coloca no dele aí e fala, Vini, é contigo. E assim, eu tenho até uma sugestão de cenário. Tem que ser cyberpunk, pô, porque... Aí sim, aí me animou. Tem que ser cyberpunk. Bem que medieval logo vai ter que ser cyberpunk. Massa, cara. Paulo, obrigado, viu? Obrigado, né? Foi muito bom conversar contigo. Pô, sempre, você sabe que eu me amarro. E sempre que precisar, não só nessa área, mas se quiser bater papo, cara, nem que seja papo furado, tô aí para te ajudar, sabe disso. Sabe, pode contar. Beleza? E eu agradeço, sempre. Para mim também foi um prazer muito grande vir aqui. Obrigado o convite, viu, Paulo? Obrigado Vasco também. Para gente que é apaixonado pela área, é maravilhoso ter um espaço para falar sobre também. Então, a gente gosta muito. É maravilhoso. E até que nem comentando ali só sobre o que o Vasco falou também, academicamente, o Brasil é impressionante e também em tudo de tecnologia de informação, na verdade, porque muitas vezes a gente acha uns artigos em inglês assim maravilhosos e daí a gente vai ver bem os autores são de uma universidade brasileira. Acontece bastante, uma frequência bem impressionante, na verdade. Não é comentado, isso é a única coisa que é mais triste, sabe? Mas o Brasil manda bem demais, exportando trabalho, exportando ciência na área, pelo menos a área de tecnologia de informação eu posso garantir, porque é fascinante, assim. Mas é isso aí. Obrigado. E é muito legal não ser só o país do futebol, né? A gente era conhecido como só o país do futebol, aí na verdade a gente hoje é conhecido como país da tecnologia também, né? Esse comentário que você fez eu já tinha ouvido de outras pessoas, de que muitas vezes o brasileiro é taxado, né, como o cupim da internet, porque os maiores haters vêm daqui, mas é coisa boa também, né? Como a IA tem a parte boa e tem a parte ruim. Depende de quem está mandando a mão. É isso aí. Agradecer aí ao Lucas. Deixa eu ver aqui. Ao chat, né? A galera do chat estava aí. Isso aí, Lucas. O MRLF Channel. O Corraco, Rebeca Menezes, mais do que isso que sei o que, o Michael. Então, agradecer quem esteve aí batendo papo com a gente. E desejar uma excelente noite para vocês. E quando tiver pauta, eu chamo vocês. O papo foi muito legal. Leandro, você sabe do carinho que eu tenho por você, é gigantesco. Sim, cara. Parceiraço. Trabalho para a vida. Vinícius, bem-vindo a essa família maluco e disfuncional, né? É um prazer. Porque a gente é doido.
Mas acho que faz parte do Carmo do TI, né? Trabalha com tecnologia da informação, não é exatamente uma pessoa normal, e graças a Deus. É um cara que sobe não, para quem é ateu. Como é que fala? Numa antena de quantos metros? Para ficar tomando radiação lá? Eu já subi antena de 80 metros já. E assim, lembrando que eu tenho fobia de altura. Mas o cara faz isso por divertido, né? O cara tem fobia. Eu não subo numa. Vinícius não sabe dessa história, mas eu já subi em torno de 50, de 80 metros. Mas se você pedir para trocar a lâmpada, eu não subo escada de 3 degraus. Eu tenho vertigem, assim, extremada. Aí você fala, mas como assim, doente? Como é que você subia o negócio de 80 metros? Porque eu tava amarrado, entendeu? Tava lá, a cadeirinha, pá. Do pede para soltar. Não solta. Santo mosquetão que nos proteja. Aí eu ia. Paulo, você ia na frente? Claro que não. Eu ia desesperado de mim. Eu ia. Tinha que ir. O rádio não descia lá de cima para mim. Sobe, fazer o quê? Então a gente não é normal. O Baca tá falando. Gente, brigadão. Foi meu aluno. Obrigado, pessoal do chat. Valeu, Baca. Obrigado, pessoal. Valeu, Vini. Valeu, Paulo. Muito bom mesmo. Abração. Abração para vocês, pessoal. Obrigado a todo mundo.